Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 21 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos de 19 a 23. Agora, porém, libertados do pecado, como escravos de Deus, frutificai para a santidade. Continuamos a meditação de ontem sobre esse importante capítulo da carta aos Romanos. Escravos de Deus. Essa palavra volta frequentemente no mundo de São Paulo. Jesus esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Seja escravo da obediência para a justiça. Essa palavra expressa a total entrega a exemplo de Maria, que disse: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa é a autêntica revolução do amor de que o mundo tanto precisa. Da carta aos Romanos. Irmãos, uso uma linguagem humana por causa da vossa limitação. Outrora, oferecestes vossos membros como escravos para servirem à impureza e à sempre crescente desordem moral. Pois bem, agora colocai vossos membros ao serviço da justiça, em vista da vossa santificação. Quando eres escravos do pecado, estavais livres em relação à justiça. Que fruto colheis, então, de ações das quais hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas ações era a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, frutificais para a santidade, até a vida eterna, que é a meta final. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, frutificais para a santidade até a vida eterna, que é a meta final. A palavra de hoje é a exata continuação desses últimos 2 dias e nos leva a refletir a fé vivida no nosso corpo. O nosso corpo é o altar em que nos oferecemos a Deus constantemente em cada minuto do dia e, infelizmente, acontece que nos esqueçamos disso. Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, frutificais para a santidade até a vida eterna, que é a meta final. Essa frase forte e clara nos deixa sem palavras. Mas São Paulo diz isso mesmo. O nosso maior ideal é nos tornar escravos de Deus. Para que essa palavra não nos escandalize, precisa entender que ser escravos de Deus significa ser escravos do amor. Tomar o doce jugo de Jesus. O jugo normalmente une 2 animais que arrastam o mesmo arado. Inclusive, a palavra cônjuges vem da palavra jugo. Os esposos são cônjuges, ou seja, escolhem se colocar sob o mesmo jugo. Puxam o mesmo carro que é a vida familiar, que é o amor recíproco. Tomar o jugo significa se tornar íntimos de Jesus. De um lado está Jesus e do outro estamos nós, debaixo do mesmo jugo, que é o jugo do amor. Quem arrasta o arado debaixo do jugo gasta todas as suas forças para arar o terreno e, fazendo isso, produz frutos, permite a colheita de ser semeada e crescer.
Bem sabemos que para nós, seres humanos, não é possível ficar sem jugo nenhum. Faz parte da nossa natureza carregar um jugo. Se não carregarmos o jugo de Deus, automaticamente carregaremos o jugo de uma vida vazia, uma vida egoísta, ou pior, cheia de vícios. Sim, porque quem não ama seguramente carrega as consequências do seu egoísmo. Por exemplo, quem não carrega o duro jugo de criar uma família, viver em harmonia com uma mulher ou com um homem, fazer crescer os filhos, trabalhar para manter os pequeninos. Quem não quer renunciar à vida de solteiro, então ele está condenado a ficar sozinho para sempre, a não ser que ele está abraçando o jugo da grande família da vida religiosa. O solteirão se acha tão esperto, mas quando chega à idade madura, se encontra mais árido do que o Saara. Qualquer coisa boa a gente faça, ela custa muito, e tudo que custa pode ser comparado a um jugo. O doce jugo do amor, da lei do amor. O jugo não tem nada de poético e entra na carne de quem não está acostumado a levá-lo. Existe uma santa que viveu isso na sua carne, Santa Baquita, a santa escrava. Vale a pena olhar para ela e entender o que significa ser escravos. Disse Papa Bento XVI em ocasião de sua canonização. Baquita só tinha conhecido patrões que a desprezavam e a maltratavam, ou, na melhor das hipóteses, a consideravam uma escrava inútil. Mas agora ouvi dizer que existe um parón, palavra do dialeto vêneto, a primeira língua que eu aprendi quando era pequeno. Parón significa patrão, e Baquita entendia que Deus era o patrão acima de todos os patrões, o Senhor de todos os senhores, e que este Senhor é bom, e a bondade em pessoa. Soube que este Senhor também a conhecia, a tinha criado, mas ainda a amava. Também ela era amada, e precisamente pelo Parón, patrão supremo, diante do qual todos os outros patrões não passam de miseráveis servos. Ela era conhecida, amada e esperada. Mais ainda, esse patrão tinha enfrentado pessoalmente o destino de ser flagelado, como ela foi flagelada na escravidão, e agora este Parón estava à espera dela à direita de Deus Pai. Agora ela tinha esperança, já não aquela pequena esperança de achar patrões menos cruéis, mas a grande esperança: eu sou definitivamente amada e aconteça o que acontecer, eu sou esperada por este amor. Assim, a minha vida é boa. O exemplo de Baquita nos ensina o que significa se entregar como Jesus, que se esvaziou a si mesmo, assumindo a condição de servo, escravo por amor. Essa total entrega é feita com o coração e com o corpo, bem sabendo que não há diferença entre os dois, porque o coração também é corpo, e o corpo é o coração para fora. Quem ama, portanto, não consegue amar se o amor não sai de dentro, não é sincero. E do outro lado, de nada adianta ter um impulso de amor e não o concretizar. Da mesma forma que não existe uma alma sem corpo nessa terra, assim não existe amor sem gestos de amor. Enxergar a fadiga do trabalho dessa forma enobrece de maneira sublime até o suor que sai dos nossos poros, enobrece o cansaço, porque são expressões de amor. O amor, doação pura, passa pelo corpo obrigatoriamente,
E nós, queimando as nossas energias para o amor, para construir o bem comum, para construir o bem da sociedade, estamos celebrando uma missa. A missa da vida, no altar do nosso corpo. Vale a pena lembrar aqui o maravilhoso número 31 da Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. O Supremo e Eterno Sacerdote Cristo Jesus, querendo também, por meio dos leigos, continuar o seu testemunho e serviço, o vivifica pelo seu Espírito e sem cessar os incita a toda obra boa e perfeita. E assim, àqueles que intimamente associou à sua própria vida e missão, concedeu também participação no seu trabalho, na sua missão sacerdotal, a fim de que exerçam um culto espiritual para a glória de Deus e a salvação dos homens. Por esta razão, os leigos, enquanto consagrados a Cristo e ungidos no Espírito Santo, têm uma vocação admirável e são instruídos para que os frutos do Espírito se multipliquem neles cada vez mais abundantemente. Pois todos os seus trabalhos, orações e empreendimentos apostólicos, a vida conjugal e familiar, o trabalho de cada dia, o descanso do espírito e do corpo, se forem feitos no espírito, e as próprias incomodidades da vida, suportadas com paciência, se tornam em outros tantos sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifícios estes que são piedosamente oferecidos ao Pai, juntamente com a oblação do corpo do Senhor, na celebração eucarística. E deste modo, os leigos, agindo em toda parte santamente, como adoradores, consagram a Deus o próprio mundo. Essas palavras bem iluminam o trecho que hoje nos é oferecido e que agora vamos ler novamente. Irmãos, uso uma linguagem humana por causa da vossa limitação. Outrora, oferecestes vossos membros como escravos para servirem à impureza e à sempre crescente desordem moral. Pois bem, agora colocai vossos membros ao serviço da justiça, em vista da vossa santificação. Quando eres escravos do pecado, estavais livres em relação à justiça. Que fruto colheis, então, de ações das quais hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas ações era a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, frutificais para a santidade, até a vida eterna, que é a meta final. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Neste momento podemos escolher o nosso propósito, que nos estimule a uma entrega total para construir o reino de Deus,
com todas as nossas forças físicas, todo o amor do nosso coração, no trabalho simples, humilde de cada dia. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Como escravos de Deus, produzam frutos de santidade, paz e alegria a todos. Glorificai a Deus no vosso corpo, paz e alegria a todos. Que estáis cansados, eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis sedentos, eu vos saciarei. Eu ouço a tua voz que me chama a descansar. Vinde a mim, se cansado estás, eu ouço a tua voz a me convidar. Vinde a mim, se sedento estás, fortaleza, meu refúgio, torre forte.
sacrifício.